meu nome é Breno, eu tenho 29 anos, eu sou professor de matemática e eu tô querendo entrar no MasterChef porque eu sou apaixonado pela culinária. Eu conheci, na verdade, a gastronomia por meio do MasterChef. Na verdade, eu sempre tive contato com a comida, né, desde cedo, pela minha mãe, pela minha avó, que sempre cozinhavam. Mas foi a partir do MasterChef que eu comecei a aprender e a conhecer e a querer saber mais sobre. Eu quero entrar no MasterChef para poder estudar mais, para poder me aprimorar, para poder me aperfeiçoar e me divertir. Então, o que eu vou fazer como receita é uma focaccia. O que a gente vai usar para poder fazer a focaccia são 3 gramas de açúcar, 3 gramas de sal, 25 ml de azeite, 7 gramas de fermento biológico, 250 gramas de farinha de trigo e 140 ml de água. Vamos separar aqui os ingredientes. Vou colocar aqui em cima, né, porque não tem muito espaço. Aqui a bancada, ela já tá limpa, só vou passar um pano para poder não ficar úmido, porque a gente vai abrir, a gente vai fazer a massa e abrir e sovar tudo aqui na bancada, porque a gente vai ter mais espaço, né? Então a gente começa colocando a farinha de trigo e aqui a gente vai fazer tipo um montinho, tipo uma barricada, para a gente poder ter espaço e colocar os outros ingredientes aqui no meio. E a gente vai incorporando devagar. A gente então vai colocar o açúcar, tudo com muita paciência, muita calma, que é o que a panificação pede. Eu escolhi fazer a focaccia, fermento, né? Porque foi o primeiro pão que eu consegui fazer e acertar. Vou misturar um pouco aqui, só para ficar mais homogêneo. Na hora de colocar água a gente mistura com mais facilidade. Foi o primeiro pão que eu consegui acertar. E eu acho a panificação incrível, porque a gente consegue pegar ingredientes que aparentemente são muito simples e formar algo bonito e complexo. O sal e o azeite a gente vai colocar por último. Por quê? Porque o sal ele enrijece a massa. Se a gente colocar agora, a gente pode não atingir o ponto com aquela quantidade de água e a gente acabar precisando colocar mais água ou mais farinha de trigo. E o azeite de oliva a mesma coisa. O azeite, se eu coloco agora, a massa vai ficar muito elástica e a gente talvez vai precisar acabar colocando mais farinha de trigo e a massa fica mais pesada. Então a gente vai colocar esses dois depois. A gente vai começar colocando a água aqui no meio. Toda a água a gente vai pôr. E agora devagar a gente vai incorporando. Se fugir um pouquinho de água aqui, não tem problema. Desde que a gente consiga, né? Vou pegar depois. E assim, devagar a gente vai incorporando. E aqui é com calma mesmo, delicadeza, sem pressa. A gente vai sentindo a massa. É até bom, na verdade, a gente ter junto um pouco de água e um pouco de farinha de trigo reservado. Aqui eu não separei, porque como eu já fiz essa receita algumas vezes,
eu já sei a quantidade que precisa, né, de farinha de trigo e de água. Mas isso varia muito com o tempo também, né, com o ambiente, com da região que a gente está. Porque se tiver mais seco ou mais úmido, a gente talvez precisa colocar um pouco mais de farinha de trigo ou de água. Então isso varia um pouco também. E aqui, ó, já está tomando forma a massa. A gente vai pegando dos lados e vai juntando, adicionando devagar a farinha de trigo. E aqui já vai tomando uma forma melhor. A gente não precisou fazer a pré-fermentação para esse pão, porque nesse caso da focaccia não tem tanta necessidade. Mas para alguns pães é bom fazer a pré-fermentação, porque senão o pão ele não cresce direito, não fica tão bom o resultado. Mas para a focaccia em si, a gente não vai precisar fazer não. Quer dizer, não precisou, né, fazer. Mas a gente vai deixar ele fermentando, ele crescendo 2 vezes. Aqui a gente está incorporando ainda, a gente vai começar a sovar logo logo. Só desgrudar um pouco da massa da mão para ficar mais fácil. E aqui a gente já vai começar a sovar. O processo de sova, na verdade só incorporar mais um pouco, né? O processo de sova, ele é simples, mas se você tiver uma técnica, algumas técnicas, você consegue fazer ele mais rápido e mais efetivo. Que é qual? Você usar essa parte da mão aqui, essa parte de baixo da mão. Você empurra a massa e puxa ela de volta. Empurra a massa e puxa ela de volta. E aí a gente vai fazendo isso até a massa ficar homogênea e até a gente apertar o dedo na massa levemente e ela voltar para o lugar. Ou até a massa atingir o ponto de véu, né? Que é quando você pega ela, você abre e ela fica praticamente translúcida, né? Transparente. Então, agora que a massa já está sovada, a gente vai acrescentar primeiro o sal. E agora, o sal, como eu falei, ele vai enrijecer um pouco a massa. Então a gente, antes de acrescentar o azeite, a gente vai ter que incorporar bem esse sal. Bom, agora que o sal está incorporado, a gente não sente mais o sal na massa, a gente vai acrescentar o azeite e incorporar todo esse azeite à massa. Vai ser um pouco difícil no começo, mas a gente consegue rapidinho. E depois que eu joguei aqui, eu vou pré-aquecer o forno um pouco. Por quê? Porque o fermento, ele age melhor em locais quentes. Se eu deixo a massa crescer em um local que não está tão quente, a massa não vai crescer tanto. Eu vou deixar o forno pré-aquecido só um pouquinho, depois eu já desligo, porque não pode esquentar tanto também, porque o fermento biológico ele para de agir quando chega a 65 graus. Então, agora que a massa já está sovada, a gente vai deixar a massa descansar. Eu vou colocar ela nessa forma aqui e a massa vai ter que dobrar de tamanho. Então, quando ela dobrar de tamanho, aproximadamente 1 hora, talvez 1h30, depende do lugar que ela tiver, né? A gente vai voltar. Agora, a gente pode ver que depois de 1 hora, a massa já dobrou de tamanho, tá bem macia. A gente vai tirar o ar da massa e deixar ela crescer novamente. Vou pegar ela daqui, né? Aqui tá com um pouco de azeite, porque eu já untei a forma. Que a gente vai abrir novamente a massa na forma. Deixa eu pegar esses pedacinhos aqui que estão... Forma já untada com um pouco de azeite. A gente vai abrir a massa aqui. Abrir só um pouco, bastante cuidado. Pensa que a massa é um bebê que a gente está cuidando dele. E deixar aqui descansar agora
por mais ou menos 1 hora novamente, ok? Agora, para finalizar, a gente percebe, né, que a focaccia ela dobrou de tamanho já. A gente vai fazer uns furinhos com o dedo mesmo, só pra gente poder ter aqueles buraquinhos característicos da focaccia. Não vou fazer muito não. Agora a gente vai colocar um pouquinho de azeite por cima, 1 colher mais ou menos, é só pra ficar maneiro. Vou colocar um pouco de sal grosso. Aqui a gente não vai colocar tanto, vou colocar até na mão pra gente poder controlar melhor. E alecrim. Aqui agora a gente vai pôr alguns tomates cereja, só pra gente poder ter um temperinho a mais. E aqui a gente pode colocar da forma que a gente quiser. E agora, só assar. Agora que nossa focaccia já está assada, a gente vai verificar por dentro como é que ficou. Ponto. Certinho. E aqui a gente percebe, ó, que ela assou bem, tá bem macia e pronto para comer.